Olá, mais um vídeo do canal Desinformação TV e hoje nós vamos ver um resumo de uma audiência pública que ocorreu na sexta-feira da semana passada. Essa audiência pública era sobre o tratamento preventivo para Covid-19 ou o chamado tratamento precoce. O prefeito foi convidado, mas não compareceu, e nem a secretária da saúde. Ninguém quis saber das informações atualizadas sobre o tema. Nessa semana está tendo muitas mortes aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Ontem mesmo foram 10 óbitos. E a solução do prefeito foi a seguinte: monitorar as casas com drones. A prefeitura, através de suas redes sociais, já se manifestou sobre o assunto. Segundo ela, não existe o tratamento precoce, mas ela não quis confrontar os médicos, os especialistas. Um deles aí, que vai começar falando aí no vídeo, é um dos maiores especialistas do mundo em vitamina D. E ele deu uma aula nessa audiência. Foram vários médicos. Acompanha aí comigo. Até hoje, desde o início da pandemia, 96 mil artigos científicos sobre a importância de se corrigir os níveis de vitamina D para a prevenção e para o tratamento também da Covid-19. E todo tratamento de medicina é precoce. Não existe tratamento tardio. O tratamento, quando ele é tardio, ele já ocorre quando falhas ocorreram lá atrás. Eu não espero, por exemplo, um câncer ficar do tamanho de uma laranja para poder iniciar uma quimioterapia. A solução que estava sendo dada era não tratar. Era o tratamento tardio. Era pegar a pessoa no estágio terminal da doença, ou seja, uma hipóxia, e tentar resgatá-la. O que é uma medida absolutamente ineficaz. Vide que no SUS, 90% dos pacientes que vão por tubo acabam falecendo. Mas você tem que oferecer alguma coisa para a população para você detectar os casos. Não adianta oferecer dipirona. Não existe um tratamento com a chamada evidência 1A, a evidência de ouro. É por isso que eu vou deixar de tratar alguém? Não. Porque se for assim, eu vou deixar de tratar 90% das pessoas que procuram o Sistema Único de Saúde ou o Sistema Suplementar de Saúde. Porque 90% dos tratamentos médicos e procedimentos médicos não são baseados em evidências randomizadas obtidas de estudos do cérebro randomizados, controlados e verificados por pares. Isso não é verdade. Essa exigência de que, para poder tratar a Covid, eu tenho que ter um estudo duplo cego randomizado, isso é uma politização do assunto. A Sociedade Brasileira de Infectos está promovendo um desserviço à nação. Então eu vou ler a pergunta do internauta. Se ainda estão passando só remédio para dor e febre para os pacientes Covid. Segundo o canal oficial da Prefeitura, não existe tratamento precoce. A última audiência sobre o assunto, o funcionário disse que só dão remédio para febre e dor aos pacientes. Bom, aqui nós temos que dividir o nosso atendimento em várias frentes. Não é prescrito apenas os medicamentos para febre e para Covid. Ocorre que no plantão Covid, quando alguém que é a nossa porta de entrada, se o paciente ligar e relatar que está com febre, é obviamente que vai ser prescrito naquele primeiro momento os medicamentos para controlar a febre. Mas por ser um atendimento do plantão Covid, na sequência, ele é indicado para procurar ou a unidade básica de saúde. Se eu ligar agora à noite e dizer que eu estou com febre, de imediato vai ser prescrito essa medicação até para acalmar a febre do paciente, mas ele vai ser indicado buscar o serviço, né, tanto da UBS, da telemedicina ou da UPA. Estou aqui em nome da Sociedade Brasileira de Infectologia, a pedido do Dr. Clóvis, que é o atual presidente, e o Sérgio explicou muito bem essa questão de temos pacientes mais jovens, os pacientes mais jovens têm coração bom, têm pulmão bom, e eles ficam mais tempo na UTI, eles aguentam prona, eles dialisam e eles saem. A hidroxicloroquina, então, também faz parte aí do kit COVID, né? Então, não há evidência de benefício, seja no seu uso na forma isolada ou na associação. Tanto cloroquina como hidroxicloroquina não devem ser administrados nem por via oral, nem inalatória e nem outra forma. Nessa fase, a gente não tem uma medicação específica. Ele está com congestão nasal, a gente vai prescrever descongestionante. Ele está com febre, a gente vai prescrever antitérmico. Ele está com dor de cabeça, a gente vai prescrever o analgésico, né? Então, medidas de prevenção não farmacológicas
Prevenção, distanciamento social, uso de máscara, higienização das mãos. Temos vacinas, né? Então, mas a gente não tem uma medida farmacológica neste momento ainda. O medicamento que eu falo assim, toma esse medicamento. E essa fase precoce é a fase que o paciente precisa ser tratado de forma sintomática. Como eu falei, a gente vai aliviar os sintomas, porque a maior parte dos casos vai se resolver, porque a maior parte dos casos são leves, né? Então, as melhores evidências científicas não demonstraram benefício dos medicamentos cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, e ainda podem causar efeitos colaterais. Inicialmente, eu quero declarar que eu não tenho nenhum tipo de conflito de interesse. Isso eu acho que é muito importante nesse momento em que essa discussão sobre o tratamento potencial e o controle dessa situação de saúde pública mundial precisa ser colocado. Isso é interessantíssimo porque nós estamos vendo uma contaminação política e de conflitos de interesse nessa discussão, né? Eu gostaria de reproduzir aqui um slide da doutora Carla. Realmente esse slide aqui, ele foi utilizado, e eu lamento, né, deixar aqui registrado que a doutora Carla se utilize desse tipo de argumento para induzir que as pessoas acreditem que vacina contra a Covid seja a única possibilidade de tratamento, né? Então, eu gostaria de dizer, já que ela estava aqui na condição de presidente da Sociedade Paranaense de Infectologia e representando a Sociedade Brasileira de Infectologia, eu coloco aqui esse post de um evento que aconteceu recentemente, exatamente dessa discussão do tratamento precoce versus a medicina baseada em evidências, né? E nós temos aí o Dr. Clóvis Armes da Cunha, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, e nós vimos aí os patrocinadores desse evento, né? Nós temos aí a Pfizer, a Janssen, a Gilead, que fabrica o Remdesivir, né? E assim por diante. A Sanofi, também envolvida com vacinas, a Merck, envolvida com vacinas, a GlaxoSmithKline, envolvida com vacinas. Ou seja, nós temos uma situação na medicina em que as questões passam por argumentos de autoridade e por conflitos de interesse, por eventos patrocinados por indústrias farmacêuticas que lucram com essa. Nós vamos ver aqui. Cuba adotou precocemente o protocolo com cloroquina, né? Além de outras ações. Isso, ao contrário do que a doutora Carla disse, que nenhum país, nenhum governo adotou, ela vai precisar revisar os conceitos nesse momento, né? Outro país também, como a ação de governo, Marrocos, né, que está lá embaixo nas questões, ele tem 515 mil casos de Covid contra os nossos 15,6 milhões, né? E vejam aqui, óbitos por milhão, 244 contra os nossos 2.070. E o que Marrocos fez? Cloroquina. Outro país subdesenvolvido, em teoria, pelos conceitos, né? Egito. Então, temos aqui comparação dos dados do Egito com o Brasil, e vejam, IVMmeta.com mostra o uso aqui da ivermectina para profilaxia, né? Vejam, melhora de 85%, 14 estudos, 108 autores, 8.789 pacientes estudados. Junta todos os artigos disponíveis e extrai a melhor evidência possível, o C19HSQ.com, 244 ensaios, 3.910 cientistas envolvidos, 368.034 pacientes, mostrando 72% de melhora na mortalidade com o tratamento precoce. Quem tem coragem de dizer que isso aqui não existe, ou é mal intencionado, ou eu não sei o que é. Eu acho que a pessoa, se é um médico, ele precisa revisar seus conceitos morais. Não esperar que o paciente chegue até aqui, quando nós sabemos que, independente de idade, se o paciente é entubado, é 80% de óbito, né? Ao contrário do que a doutora Carla disse,
o paciente jovem acaba saindo, eu não vejo isso acontecendo. A estatística que tem é que 80% morre. Né? Como é que se pode se falar que não existe prevenção? Que talvez a vitamina D faça efeito? O que é isso? Isso não existe, né? Isso é um absurdo completo e restrito uma pessoa falar na posição, representando a sociedade de infectologia, falar isso. A doutora Carla, que me desculpe, se quiser brigar comigo, me processar, fique à vontade, porque é inaceitável nesse momento em que nós estamos passando por esse tipo de situação, que uma pessoa, na sua posição, venha e fale um absurdo desse, né? A senhora precisa estudar, né? Os médicos podem ser representados por suas entidades, o que não significa que as entidades, estão representando na totalidade a causa médica, o ato médico, porque trata-se de uma virose nova e que temos muito a que descobrir dela. E para enfrentá-la, não podemos deixar de seguir as leis pétreas da medicina, que uma das mais importantes diz: ao primeiro sinal ou sintoma de uma doença, deve-se o paciente procurar o médico, que deve lhe receitar o medicamento ou medicamentos mais em conta e com menores efeitos colaterais e 0 chance de vir a óbito. Os farmacêuticos, os bioquímicos, a indústria produz medicamentos. Os médicos é que no seu dia a dia é que vão dizer se esses medicamentos são efetivos ou não. Não discuto mais com colegas sobre tratamento precoce, principalmente com os colegas que são contra o tratamento precoce e favorece uma das coisas mais lamentáveis da medicina, que se chama desassistência. Mandar um paciente para casa sem oportunizar nenhuma das armas do processo de cura, que as pessoas precisam saber como funciona o processo de cura. É uma das coisas mais repugnantes e incríveis que fez com que eu largasse a minha chance, a minha oportunidade de me aposentar e voltar a ser médico, estudando como se estivesse começando a minha vida. Nós estamos sendo vítimas de uma das mais absurdas condutas no que diz respeito a uma pandemia em pleno século XXI, onde uma sociedade tão importante, que poderia desempenhar um papel tão importante como a Sociedade Brasileira de Infectologia, recomenda o mesmo que se recomendava há 103 anos atrás, quando da gripe espanhola. Fique em casa, mantenha distanciamento social, lave as mãos, esperem. Se agravar, procura uma entidade. Isso realmente é um absurdo. Dizer hoje eu peço ao doutor que o médico que encaminhe as suas considerações finais para a gente encerrar. Por gentileza, Pronto, doutor. estou encaminhando, exatamente. Está certo. Então é justamente isso. A desassistência mata. Tratamento precoce existe, o imediato, e funciona, está mais do que comprovado. Parabéns aos senhores, muito obrigado pela oportunidade. Mas 90% da medicina que é praticada hoje em dia não tem evidência científica. Eu sou contundente mesmo porque me causa revolta como médica. Eu sou médica há 33 anos, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu tenho ciência da minha função como médica e eu não posso ouvir absurdos como esses que foram proferidos pela doutora Carla sem contestar. E isso, na condição, ela representando a Sociedade Brasileira de Infectologia, disseminando esse tipo de informação falaciosa. Isso é inaceitável. Eu tenho mais de 60 publicações científicas e já morei no exterior, falo inglês, não tenho problema. Então eu sei pegar um trabalho científico, estudar metodologia. A questão aí só da ivermectina, para fechar esse assunto, se a doutora Carla estudasse, né, a farmacodinâmica da ivermectina, né, que pega ali, que tem os trabalhos mostrando que ela ocuparia o receptor da enzima conversor de angiotensina 2, que ela bloquearia as proteínas PLC-PRO, CLP-PRO,
da SUD, que detona o sistema imunológico na fase 1 da doença. Se pegasse o trabalho do Dr. Corey, nos Estados Unidos, apresentado no Senado americano, onde pegaram os médicos, 400 médicos que estão lá dentro do hospital lotado de Covid, estresse lá no talo, 400 médicos fizeram o tratamento correto, profilático, corretamente, não dose, não comendo almoço, não é isso que eu estou falando. 400, num determinado período de tempo, não tiveram problema com Covid, sintoma zero. 400 que não utilizaram a ivermectina, 236 tiveram problema com a Covid.